Olá, seja muito bem-vindo ao canal Movimento Hermenêutica Cristã. Eu me chamo Leonardo Souza e, gente, esse canal aqui ele tem como intuito falar do Evangelho e mostrar que o Evangelho não tem absolutamente nada a ver com o que você aprendeu na igreja, tá? E sim, o evangelista, ele tem uma caminhada solitária, ele tem uma caminhada de desprezo. Ele tem uma caminhada muito difícil porque os seus parentes eles vão passar a não gostar muito de você, e não só os parentes, mas as pessoas próximas por causa do evangelho, ok? Então, sim, é difícil, é muito difícil, é uma caminhada muito árdua. Você tem que lutar contra o sistema, você tem que lutar contra o mundo jaz no maligno. E não, isso não é teoria da conspiração. Primeiro que essa conspiração ao qual eu menciono nem sequer é uma teoria. Você pode comprovar na prática toda vez que você vê que existe de fato um espírito anti-evangélico, anti-evangelho no mundo. E esse espírito ele se apresenta de várias maneiras diferentes, com várias faces e roupagens diferentes. Então ele pode aparecer como um evangélico, um cristão, um falso cristão, que prega a lei de Moisés para o povo. Ele pode aparecer como uma religião politeísta, ele pode aparecer como uma ideia espiritualista, ele pode aparecer como uma ideia mística, ele pode aparecer com várias roupagens para todos os gostos, com várias matizes, tonalidades de cores e expressões. No entanto, não existe só o lado ruim, vamos dizer assim, de você pregar o evangelho, de você viver de uma maneira em que o dinheiro não é a finalidade, o dinheiro é apenas algo que está ali no meio do processo. A gente tem dinheiro, a gente usa dinheiro. A gente não, quando a gente compreende o evangelho e vive o evangelho, o dinheiro vira ferramenta para abençoar os outros, e não apenas a única ferramenta, mas uma das ferramentas. E a gente descobre que há mais alegria há em dar do que há em receber, e que a nossa cura procede do doar, da ajuda, do andar em fé, porque Jesus disse que a oferta da viúva, que era pouquinho, mas ela deu tudo que ela tinha, aquilo foi aceitável diante do Deus Criador dos céus e da terra, e que ela, portanto, era uma bem-aventurada. Em contrapartida, os ricos davam das sobras. Então, nós descobrimos que a cura do ser humano, que é um processo lento e gradual, é um desenvolvimento. Ele só é possível acontecer a partir do momento em que nós encontramos alegria em dar, em ajudar as pessoas nas suas necessidades. Ok? Por outro lado, existe a falsa ideia de que quando se, quando se prega o evangelho, você vai ter dinheiro, você vai ter muito dinheiro. E não é verdade. Deus tem seus planos específicos nas vidas das pessoas, e em geral, a maior parte das pessoas não que andaram no evangelho não foram pessoas milionárias, pelo contrário, foram pessoas que eram mal vistas, foram pessoas desprezadas pela sociedade. E isso não quer dizer que muita gente que viveu o evangelho não tenha tido por algum motivo
uma quantidade enorme de dinheiro na mão também, como foi o caso do rei Davi, que manipulava riquezas. No entanto, ele era um ser que doava, que dava, e não dava migalha nem da sobra. Pelo contrário, dava muito, dava demais. E nem por isso se tornou um padrão de que todo mundo vai ter as mesmas coisas. Pelo contrário, existe uma ênfase no Evangelho de que o reino de Deus não é desse mundo e que há um contentamento de natureza missionária e espiritual, de que o dinheiro passa a não se tornar algo em que nós devamos nos preocupar, porque o Senhor, Ele abençoa, o Senhor não desampara, ainda que estejamos desfalecendo na cama, ainda que estejamos em situações dificílimas, precisando de cuidados de terceiros, o Senhor não nos deixa faltar nada e preenche o nosso coração com uma alegria inefável. Dito isso, eu gostaria de ler o Salmo 15. Ou melhor, antes de ler o Salmo 15, eu gostaria de colocar uma nota de rodapé e dizer o seguinte, uma nota para você ficar ligado. Paulo era um ser humano que pegava as coisas, chupando bala, tá? E compartilhava com os outros. E nem por isso manejou muitas riquezas. No Novo Testamento, em Atos, você vê, em Atos dos Apóstolos, em atitudes e ações dos apóstolos, é descrito que muita gente pegava muitas coisas, muitos campos, sítios, fazendas, e entregavam aos pés dos apóstolos. Vendiam suas propriedades e entregavam os apóstolos, para que esse dinheiro de quem tem muito fosse distribuído com aqueles trabalhadores que estavam passando por necessidade, ou seja, para suprir. Existem pessoas, gente, que tiram do que tem para ajudar quem não tem, tá? Então, usar de solidariedade não é uma coisa comunista, não é uma coisa que tem a ver com a visão mundana. Isso tem a ver com o Evangelho, e isso é o cerne do Evangelho. Do contrário, do que adianta uma suposta conversão sem as obras? Não é verdade? Sem essas obras, porque isso é obra do Senhor. O resto é falácia, o resto é mentira, o resto é comportamentalismo, o resto é do diabo. O que vale é a prática do amor. Portanto, não existe um padrão, nem todo mundo vai ser milionário. Isso não é uma ênfase do Evangelho, pelo contrário, o Evangelho trabalha com uma categoria que o mundo não entende, que o mundo chama de loucura, e que o mundo abomina, e que o mundo também morre de medo. E é o único poder, o Evangelho tem o único poder de destruir o mundo de verdade. Por isso, não fique por aí apregoando política ou ideologia política, ou ouvindo rádios que falam sobre política e se misturando com essas coisas. Pelo contrário, vai e anuncia o Evangelho da graça de Deus. Então você verá que pessoas vão se sentir muito melhores, em contrapartida outras vão ficar com ódio danado da tua cara. A maioria vai ficar com ódio, tu pode ter certeza disso. Com ignorância ou sem ignorância, mas o sentimento vai estar lá. Agora, o Salmos 15, que é o que eu vou ler para vocês, ele vai nos dar, um salmo de Davi, ele nos dará uma noção do que é pecado. Porque a vida inteira, a nossa noção, o nosso conceito de pecado foi e é um conceito deturpado, diabólico, da mentira.
Davi começa escrevendo: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Ele faz uma pergunta. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Ou seja, tabernáculo é vida com Deus. Quem há de morar no teu santo monte? Ou seja, quem mora num monte, mora em cima do monte. Ou seja, em lugares altos, em lugares protegidos. Ou seja, quem terá uma vida santa? Quem habitará, quem há de morar no teu santo monte? Quem estará seguro? Porque quem mora no monte está seguro. Quem constrói sob a rocha está seguro. Ele pergunta: quem há de morar no teu santo monte? É uma pergunta retórica. Antes ele faz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? E depois ele diz com outras palavras o mesmo sentido, a mesma pergunta, que é o mesmo significado. Quem há de morar no teu santo monte? E logo em seguida ele responde: o que vive com integridade e pratica a justiça. E de coração, e de coração, e de coração, coração, fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Note uma coisa, que aqui o conceito de pecado, quando ele diz o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo. O conceito de pecado é erro contra o próximo. É você querer matar os outros com a língua, matar os outros fisicamente. É você diminuir os outros. Isso é pecado. Essa é a definição de pecado. É o que de maldito vai na direção do outro. É o que de maldito vai na direção do outro. E aí, você percebe que a atitude, num resumo aqui, a atitude de uma pessoa que anda com Deus é a atitude de uma pessoa que não age injustamente contra o próximo. Por quê? Obviamente porque essa pessoa sabe que não escapará do escrutínio do juízo de Deus. Então ela trata o próximo da maneira como gostaria de ser tratado. Isso você vê também aqui, ele dizer o seguinte, que o que vive com integridade pratica a justiça, e de coração fala a verdade, ou seja, sinceridade. É aquele cara que diz assim, olha, eu sou isso aqui mesmo. Eu sou isso aqui, não existe uma máscara em mim. Eu sou isso aqui. Eu sou prostituta. Eu sou traficante. Eu sou ladrão. Eu sou isso, olha eu aqui. Do contrário, todo aquele que se esconde atrás de uma máscara, que você vê que ele usa uma máscara, ele é carismático, ele usa de mecanismos da dissimulação, piada, faz todo mundo rir, mas isso serve de uma máscara, de uma cortina de fumaça. É um ser humano que parece empático, mas não é. Ele é simpático. Simpático não tem a ver geralmente com empatia. Tem gente que é simpático, por exemplo, existem inúmeros políticos que são simpáticos e carismáticos e que vestem uma máscara. Então, existem pastores que são assim também, existem padres, sacerdotes, pessoas. Mas, na verdade, as atitudes concretas, as decisões concretas,
que tem implicações nas vidas das pessoas, são malignas. São para autopromoção diante da sociedade ou diante do seu próximo. E você percebe isso, que essa pessoa não é sincera. Sinceridade tem a ver com dizer a que veio. Dizer a que veio e reconhecer que ele está no caminho torto. O que a gente vê são pastores, são políticos, sacerdotes que estão num caminho torto, mas não admitem que estão no caminho torto. Eles não são sinceros, pelo contrário. Eles dizem que eles são os portadores da verdade, os portadores da justiça e de coração não falam a verdade, que é o contrário que está escrito aqui. Que o que vive com integridade pratica a justiça e de coração fala a verdade. E olha, o que não empresta com o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. O que isso significa? Que o que não aceita e nem aceita suborno contra o inocente. O que significa isso? Que esses caras não estão à venda. Eles pensam no povo, e o povo tem uma inocência muito grande. Eles pensam no povo e não aceitam acordos, nem colocam políticos corruptos ou pessoas corruptas, malignas, que só pensam em si mesmo em posição de autoridade. Então, isso é uma forma de suborno. Você tem que ceder a uma situação política e coloca um corrupto lá, e quem paga a conta são os inocentes. E olha só, e nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Ou seja, você vê que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Nem aceita suborno contra o inocente. Os políticos, por exemplo, vou usar como exemplo os políticos. Os pastores também fazem isso, né? Pensando em si mesmo. Mas os políticos oficiais, né, porque os pastores, a maioria deles também são políticos, mas os pastores, os políticos convencionais, vamos dizer assim, eles usam uma coisa chamada toma lá da cá. Isso é uma praga. O que é isso? É uma espécie de suborno. O cara chega e fala assim: ó, ô presidente, eu preciso que você coloque um corrupto no poder. O cara vai, o injusto vai e aceita esse suborno. Ao invés de dizer assim: não vou aceitar corrupto, não vou aceitar que você queira que eu coloque corrupto. Pelo contrário, se ele diz assim: olha, se assim é, eu não quero participar de política. Percebe? Ele não aceita jogar com as regras do jogo. Então o que acontece? O ex-presidente Bolsonaro e também o Lula fez muito isso. De aceitar, de fazer acordo com partidos para colocar corruptos. Isso é uma espécie de suborno, porque os caras chegam e falam assim: olha, se você não fizer isso, tu tá lascado. Uma pessoa justa fala assim: olha, então eu vou estar lascado. Eu vou largar a mão disso, já que é assim, eu vou largar a mão. Eu vou sair fora. Entendeu? Porque o povo já é um povo ignorante, que não tem escolaridade suficiente. É um povo sofrido demais, que paga um alto preço. Paga um alto preço para morar, paga um alto preço para comer. E a Bíblia diz, o Evangelho diz, que o justo não aceita suborno contra o inocente. E isso é uma forma de subornar. Ok? O justo não coloca bandidos acima de todas as coisas, seja ele filhos ou parentes, acima do povo. Acima contra o povo, acima do povo de Deus. Do povo que foi remido, salvo pela graça de Deus, mesmo que esse povo não saiba. Então,
é, é, por exemplo, não existe inocente na política, ok? Assim como não existe inocente em muitos lugares. Quando Bolsonaro indicou, eu estou usando o Bolsonaro como exemplo, por quê? Porque a igreja evangélica se associou a ele. E aqui eu estou dentro de um contexto cristão. Pois bem, mas o Lula também fez isso. Quando Bolsonaro botou André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal, que era um evangélico que recorreu, olha só, e ele sabia disso e ficou quieto, porque é um cara que aceita as injustiças. Isso tudo é falácia. Ele só ataca quando é gente que fala, quando é gente lá dos outros partidos, do PT e tal, porque serve como cortina de fumaça para ele ganhar apoio evangélico. Aí ele critica os caras quando erra do lado de lá. Mas quando os caras que ele coloca cometem corrupção, ele mente, ele oculta, tá? Quando não fica no que eu estou falando, pesquisa aí para você ver. Você vê que ele não é alguém indicado por Deus, tá? Pelo contrário, tá? Esse é um cavalo de Troia da pesada. Isso não quer dizer que eu apoio o Lula, tá? Jamais. Então o que acontece? Quem me conhece sabe que eu critico o Lula pra caramba. E acho que ele é um bandido sim, um gangster. O que acontece? Quando o Bolsonaro botou o André Mendonça lá, primeiro ele botou o Augusto Aras, que era hoje, acho que hoje o Augusto Aras não está mais no poder não, se eu não me engano. Mas ele indicou Augusto Aras, um petista na Procuradoria-Geral da República. O problema, gente, não é a pessoa ser petista. O problema são os cabeças desse partido, que são, na verdade, um antro de corrupção também, assim como é no PT, assim como é no PL, assim como é no PR, assim como é na maioria dos partidos são assim. Eu não sei se em todos, mas a maioria deles são assim, tá? São os cabeças, os que estão por trás. São falsas oposições. Às vezes, quando você está assistindo um debate na televisão, aquilo ali são teatro das tesouras. Eles fingem que estão se cortando, mas aqui a tesoura, o que acontece? Ela não corta. Tá vendo? Encaixa uma na outra. Encaixa, é certinho. Estão encaixados. Então o que acontece? São fechados. E aí aquilo tudo é para a mídia ver, é para você de casa ser levado e direcionado para debates que não têm temas que não têm o menor interesse. Por exemplo, entre economia e se o gay deve ter os mesmos direitos ou não, cara, economia vem em primeiro lugar em tudo, tá? Porque se a pessoa não comer, ela não vive. Entendeu? Então, assim, tudo que eu estou querendo dizer tudo é um teatro para te induzir e te enganar, ok? Então, quando o Bolsonaro nomeou André Mendonça, que foi um evangélico, e que ele disse que era terrivelmente evangélico, terrível mesmo, fogo do inferno. O que ele fez? Na época que essa doença aí circulou, que a gente estava em casa, pelo menos assim, uma galera estava em casa, o que acontece? Surgiu a proposta, ou melhor, a decisão de uma juíza aqui do Rio de Janeiro, depois vocês pesquisam essa matéria aí, onde ela deu ganho de causa, ela exigiu que o dinheiro do fundo eleitoral, que é o dinheiro destinado aos políticos fazerem campanha, que Bolsonaro disse que inclusive era contra e tal, e depois assinou isso daí, né, a favor dos políticos terem mais força para roubar a gente. O que acontece? Isso para mim é formação de quadrilha. Quando você reforça isso daí, você está dizendo o seguinte, eu, fulano de tal, apoio os caras roubar e enganar. Tudo que ele disse que não faria em campanha, ele fez enquanto ele estava como presidente da República. Ele vive dizendo pelos quatro cantos do mundo
Deus, pátria e família, sendo que a pasta da Damares foi a que menos recebeu investimento, entendeu? E por aí, ó, posso falar vários exemplos aqui. Isso é tudo da boca para fora, é tudo para crente idiota comprar e dar voto. Então o que que acontece? Quando ele indicou o André Mendonça, aí a juíza deu ganho de causa. Aliás, ganho de causa não, obrigou, baseado na lei, que aqueles recursos do fundo eleitoral dos políticos fazerem campanha fossem destinados à compra de EPIs, equipamentos hospitalares, durante essa PAN, que eu não posso falar o nome aqui. E aí o cara recorreu, esse André Mendonça recorreu, ele era da AGU na época, tá? Ele era da Advocacia Geral da União. É o cara que defende os interesses da União, né? Mas na verdade a gente sabe que muitos deles defendem interesses pessoais e político-partidários. Né? E aí ele exerceu isso. O que ele fez? Ele recorreu da decisão da juíza para não mexer no dinheiro da campanha dos vagabundos. O que acontece? Ele ganhou isso daí. Tá? Então, gente, eu não vi Bolsonaro falar nada quando ele fez isso. Nada. Nada, nada na dica de nada. Uma pessoa justa não aceita suborno. Tá? E suborno vai muito mais do que vai muito mais do que dinheiro. Tem a ver com poder, com posição. Ele não aceita troca, toma lá da cá. Ele não negocia com o injusto, ok? E aí, Bolsonaro não fez nada, pelo contrário, pior ainda, colocou esse cara no STF. Aí tem gente que diz assim: ah, coitado, Bolsonaro é inocente, ele não sabe o que está fazendo. Ah, ele fez cagada. Cagada não, isso é crime contra o povo. Eu já escutei gente falar, sabe o quê? E quem comete crime é o quê? Criminoso. Eu já escutei gente falar assim, por exemplo. Eu não estou falando nem do ponto de vista espiritual, porque ele já se associou à meretriz, à Babilônia, para dar apoio à Babilônia que é anti-Jesus. Isso por si só já o coloca numa posição delicadíssima, tá? E aí é o que eu falo, ou você fica com Deus ou com o diabo. Não dá pra ficar, ah, mas ele como é que ele trata na frente das câmeras? Como é que ele trata os outros lá com carisma? Cara, o diabo ele se transfigura em anjo de luz, em ministro de justiça. Isso que o Bolsonaro faz, fica dando um sorrisinho pra parecer que é carismático. Vai parecer que está sendo perseguido, vai parecer que não, ó, não sei o que, não sei o que. Isso é fichinha perto do que o diabo é capaz de fazer, meu irmão. O diabo pode aparecer para você de roupa branca, como suposto mensageiro de paz. As pessoas esquecem isso. Entendeu? E aí é pelas obras, é por essas atitudes que eu estou falando que você vai vendo qual que é a realidade, não o que é na frente da câmera, a propaganda já pré-concebida. Entendeu? E você entendendo isso, você não vai ter escapatória. Se você negar a tua própria consciência, que está sendo despertada, você vai para o inferno. Isso não é brincadeira. Você não vai ter desculpa diante de Deus. Porque você sabe, se você continuar passando pano para alguém que nega o evangelho, chegou a dizer o seguinte, que Jesus mandou comprar arma que era para se defender. Olha isso. Uma coisa completamente anti-evangélica no sentido da palavra. Isso é coisa séria, gente. Isso não é brincadeira. Ou vocês escolhem ó, Deus ou o diabo. Ou vocês pregam o evangelho ou vocês ficam repetindo ideologias políticas satânicas. E aí eu já ia dizendo que ele botou esse André Mendonça, ele fez isso, depois ele condecorou o cara. Condecorou com medalha de honra o Adriano da Nóbrega, que é um miliciano. O cara apoia bandido. Quem apoia bandido é o quê? Me diz isso. Tô dizendo assim, apoia no sentido assim de condecorar, de colocar, entendeu? Em situação assim, sabendo que o
Gente, o cara é um político, tá? Você pode até achar, pô, vai que o cara se arrependeu e tal. Você pode até achar isso. Agora, quando tu vê que o cara não se arrependeu de nada, ele continua andando com a igreja evangélica, que é a corrupção do Brasil. Todo aquele que se associa com a igreja evangélica é do diabo. Eu não me admiro se o Lula, por exemplo, fizer isso. Porque essas pessoas estão prendendo, matando Jesus de novo na cruz. Aí eu vejo o seguinte: eles tentam justificar a passação de pano para cima dos crimes do Bolsonaro, dizendo que foi, é erro, ele cometeu erro, mas ele é o menos pior. Olha a justificativa. Entendeu? O cara entendeu tudo, mas ele prefere o diabo. Tá fazendo igualzinho os petistas fizeram quando o Lula começou a se aliar com tudo aquilo que não presta. Repito, você pode até ter uma esperança vazia. Isso é até saudável, pô, tá ali na sinceridade, pô, o cara deve ter mudado. Mas se ele continuar andando com a igreja evangélica, desculpa, cara, não dá. Não dá. Seja você petista, bolsonarista, não dá. Entendeu? Até porque também o profeta ele não vive nos palácios. A maior parte dos profetas não vive nos palácios. A maior parte dos profetas não vive nos palácios. E quem ordenou, quem ungiu Davi como rei não foram os homens. Foi Deus, e Davi estava lá pequenininho, sem força nenhuma. Tá? Então é isso aí. Aí ele foi e botou o... Como é que eu vou dizer? Ele botou... Eu falo muito forte contra o Bolsonaro porque ele está dentro da seara do cristianismo, que é o principal inimigo do evangelho, gente. E eu já vi isso acontecer. Eu já vi isso acontecer. O fascismo é uma coisa muito séria. Tá? Estude sobre o fascismo. Estude sobre o fascismo. Porque você vai tomar no meio da cara. Deus vai te dar no meio da cara. Se você for esperto, sai fora. Tô avisando, tô fazendo igual Noé. Tô avisando. Tinha gente pedindo intervenção militar. Teve que vir esse povo, eles são tão idólatras do Bolsonaro que eles estavam pedindo intervenção militar. Ah, não, porque o exército tem que entrar. Eu já vi gente falando isso. O exército tem que entrar lá. Aí teve que vir um cara do exército explicar para o povo, falar, se a gente entrar, semanas depois vocês vão estar implorando para a gente sair. Vocês querem morrer de fome? É isso que ele estava falando. Vocês querem um problema muito sério? Vocês querem isso, um ditadorzinho? E agora, recentemente, antes de falar do Augusto Aras, eu gostaria de comentar o seguinte. Agora, recentemente, o que houve? Tem gente que fala assim, pô, Léo, caramba, tem coragem mesmo, né? Tu fala, eu falo, cara, meu compromisso não é com ninguém, cara. Se eu tiver que romper com alguém, eu rompo por causa do evangelho. Vou continuar desejando o bem da pessoa. Seja quem for, cara. Da minha família, seja quem for. Eu não estou ligado a ninguém. O que eu fiz diante de Deus, as minhas obras, as pessoas conhecem. E elas hão de dar conta para saber se as coisas que eu vivo e eu internalizei no meu coração são de Deus ou não. Elas têm as consciências delas, elas vão dar conta. De Deus ninguém zomba. As coisas que eu faço são coisas de Deus. Quando eu falo de Deus, é de Deus. Quando eu falo, eu advirto e coloco os princípios do Evangelho dentro das minhas opiniões, é de Deus. E muita gente sabe, não quer porque tem orgulho. Não quer dar o braço a torcer. Entendeu? Ficam caindo em propaganda de políticos por trás. Mas eu não sou inocente, gente. Eu não sou inocente. Eu falo isso com temor e tremor. Eu não sou inocente. Você pode olhar aqui, ó, nos meus olhos.
e ver que eu não estou mentindo, nem estou brincando, nem estou querendo falsear ninguém. Eu sei que eu vou ser perseguido, cara. E se eu alcançar posições assim que as pessoas me colocarem, sem eu querer, porque eu poderia muito bem estar com um dinheiro um pouco melhor, não digo rico, mas tomando o dinheiro dos trouxas, nas igrejas. Mas eu não faço isso, porque meu coração não está nas coisas. Eu sou um maluco beleza do evangelho. Eu tenho absolutamente consciência disso, eu tenho consciência que eu tenho desvios, eu tenho consciência que eu tenho coisa em mim, na minha saúde mental, que precisa ser melhorada, que está dentro de um processo, de um mistério, que eu de verdade estou na mão de Deus, eu peço a misericórdia dele, eu peço as coisas humildes, simples dele para a minha vida. Isso aqui tudo passa, ó, ó, ó. Mas quando meu espírito, o meu espírito sair do corpo, eu vou acertar minhas contas para onde eu vou. Começa aqui. Então aceite o Evangelho no seu coração, pregue o Evangelho, esqueça isso tudo enquanto há tempo, porque vai chegar um momento que não haverá mais tempo. Falando de coração, não crie muros de separações entre as pessoas, como eu já vi muitas igrejas, para o cara votar no PT, tiraram o cara da ceia. A ceia, na verdade, não é uma coisa que tem a ver com exclusão, pelo contrário, tem a ver com inclusão dos diferentes na figura de Jesus, para remeter a Jesus, assim como o jejum também. E os caras criando um muro de separação, vários muros de separação, tais quais Jesus os derrubou, e vai para o inferno. Se fizer isso, vai sofrer no inferno. Isso não é brincadeira. Hoje em dia está muito fácil ficar falando, ser coach, falar bonito, esquecer de falar de inferno. Entendeu? Porque tem gente que acha que é politicamente incorreto, não traz engajamento. Mas sim, vai pro inferno. Aí o Bolsonaro botou, para não esquecer, ele botou como é que é o nome dele? O André Mendonça lá, condecorou o cara, botando ele no STF. Botou Augusto Aras, que não. Os indícios de corrupção chegavam até o Augusto Aras e ele simplesmente engavetava para proteger a vida daqueles que nos roubam há muito tempo. E depois o PT ainda inclusive estudou a manutenção do Augusto Aras nesse cargo, que é um petista. Ou seja, o Bolsonaro não é contra o sistema coisa nenhuma, ele é o próprio sistema. Ele aceita os toma lá da cá, os acordos com o diabo. Ou seja, quem aceita acordo com o diabo é do diabo. Quem fecha contrato com o diabo é do diabo. Entendeu? E tá lá, falando em nome de Deus, dizendo que é cristão, que Deus livrou ele da facada. E de fato Deus o livrou da facada, sim. Assim como Deus livra um monte de gente que esteve à beira da morte, que não valia absolutamente nada do ponto de vista espiritual, assim, de ajuda ao próximo, de integridade, honestidade, justiça. Deus foi lá e pela sua imensa graça e misericórdia, né? Como diz a minha mulher, Deus é rico em misericórdia. E é mesmo, tá? É mesmo. Vídeo um Bispo Macedo enganando um monte de gente, Malafaia. Ele usa de misericórdia. Entendeu? Só que como ele é uma figura política bastante conhecida, tudo vira motivo para endeusar o cara. Vou te dar um exemplo. Mas antes desse exemplo, existe uma frase que diz assim: quem não conhece o passado está fadado a repeti-lo. Isso é a mais pura verdade. Por quê? O Constantino I, conhecido Imperador Constantino, ele
se auto-intitulou o 13º apóstolo quando ele viu no céu um símbolo, uma insígnia, que dizia para ele assim, aquela voz: sobre esse signo vencerás. Disse ele. Ninguém tem prova disso. Até porque também ele não tinha nenhuma postura do Novo Testamento parecida com os apóstolos. Então o cara não se converteu coisa nenhuma. Ele utilizou, assim como muitos fazem, da religião para poder ganhar apoio político. Entendeu? Isso é muito parecido com o Bolsonaro. Ok? Quer mais um exemplo? Carlos Magno. O cara se dizia cristão. Se dizia um cristão assim, construiu várias igrejas, favoreceu o Estado, a religião cristã que é inimiga do Evangelho, e a Europa virou aquela idade das trevas que a gente conhece. Ou seja, virou um movimento fascista medieval, antes mesmo do termo fascismo existir. Então, toda vez que a religião se mistura com o Estado, ela se associa, gera um problema muito sério, tá? Onde muita gente morre. Então, gente, eu poderia estar aqui falando mais coisas, por exemplo, Bolsonaro sancionou uma lei. Olha isso, pesquise isso daí. Olha isso, em que existe uma tecnologia chinesa que ela faz a leitura da íris do seu olho. Bolsonaro sancionou isso. Pesquisa sobre isso daí. Na calada da noite. Tá? Pra vocês não dizerem que eu estou falando aqui fake news. Ok? Bolsonaro sancionou, olha só, a lei de abuso de autoridade. Ou seja, toda vez que um policial marrento não fizer o trabalho dele bem feito e abusar da sua autoridade, coloca na conta do Bolsonaro. Ele sancionou isso. Bolsonaro sancionou. Sabe o que ele sancionou? Sabe o que? Limitação à delação premiada. Sabe o que isso significa? Que nunca mais teremos uma operação como a Operação Lava Jato, onde ela colocou vários políticos na cadeia e se utilizou da delação premiada para chegar aí a um planejamento muito bem feito e encontrar evidências e, portanto, a possibilidade processual contra esses caras, porque ele colocou limitação na delação premiada. Ok? Então a polícia ficou limitada. Bolsonaro calma aí, coçando aqui o olho. O Bolsonaro sancionou, falei, a lei de abuso de autoridade. Já falei, fundão eleitoral para político fazer campanha adoidado e roubar teu dinheiro adoidado. Bolsonaro sancionou o juiz das garantias. O que isso significa? Juiz das garantias. Isso cria mais uma instância no processo judicial, processo criminal contra um parlamentar. Isso daí não é para promover a justiça. Isso é para promover os bandidos. Porque tem gente que pode dizer assim: ah, Léo, mas isso aí é justo, né? Porque o juiz pode tomar uma decisão injusta e você tem possibilidade de recorrer a mais uma instância. Não é verdade? Você cria mais uma instância, o juiz das garantias. Você cria mais uma instância para poder aí ter o máximo de justiça possível. Pergunta: um pobre tem condição de contratar um bom advogado para livrá-lo? Hein? Não. O político pode. O político pode, com o teu dinheiro público ainda. Ele pode contratar um advogado muito bom e vai recorrer a mais uma instância e não ser preso. Entendeu?
Então, Bolsonaro, vou te falar, interferiu na Polícia Federal. Mais uma, interferiu na Polícia Federal. O que isso significa? Significa que o cara não deixa as instituições democráticas trabalharem. Por quê? Porque a Polícia Federal do Rio de Janeiro, ao qual ele interferiu, iria chegar no filho dele e provavelmente chegaria em alguma coisa aí da família Bolsonaro. Tá? E ele foi e para proteger bandido, quem protege bandido é bandido, é bandido, é bandido e é bandido. Não só por isso, mas por várias outras essas coisas que eu citei e usando o nome de Deus ainda. Tá? Ainda tem crente desgraçado que fica passando pano. Deus que me perdoe falar isso, gente. Mas, poxa, depois de tantos indícios de verdades comprovadas, o cara ainda continua fazendo isso? E sem contar que eu já disse que isso é incompatível com o Evangelho. O Salmo que eu li nesse vídeo, ele diz isso, que quem aceita isso é injusto, cara. Quem está dizendo isso não sou eu, é a palavra de Deus. Porque geralmente as pessoas fazem isso, é a tua opinião, para tentarem relativizar o que está sendo falado. Elas dizem que é a minha opinião. Ou pode até falar para você, é a sua opinião. Não, eu repeti o Evangelho. Então, o Bolsonaro fez tudo isso. O vídeo está ficando longo. Eu vou falar que são... É porque abriu um negócio aqui no computador rapidinho. O que acontece? Dá uma trava aí, mas já voltou. Já voltou. Tem uma série de muitas coisas. Por exemplo, é muita coisa para falar. O que o Bolsonaro fez também, que também é crime. Né? Tem gente que fala assim, ele cometeu tanto crime, por que ele não foi preso então quando ele estava de presidente? Deveria ser preso, não cometeu crime. Gente, Bolsonaro, enquanto ele estava no exercício do cargo, assim como qualquer político, ele tem foro privilegiado. Hoje em dia não tem mais porque não é mais. Ok? Mas como essas leis foram aprovadas a favor da corrupção, esquece. Qualquer político que tenha cometido algum crime dificilmente vai ser preso agora de uma vez por todas, porque ele sancionou essas coisas. Então tu vai continuar pagando caro na comida, porque isso tudo interfere na economia, interfere no interesse de investimento sobre o Brasil, os empresários honestos, porque tem empresário desonesto e empresário honesto. Os caras não vão querer investir aqui no país, entendeu? Uma questão de obviedade. As médias empresas, as micro empresas são as que movimentam a economia, entendeu? Então, assim, são os mais afetados. E esses caras, se eles tiverem a oportunidade de ir para outro lugar, eles vão, cara, por causa disso. Porque são pesadíssimos impostos para sustentar uma classe que agora, através do Bolsonaro, antes já com o Lula também um pouco, mas o Bolsonaro pavimentou o caminho, de modo deliberado, sabendo que estava fazendo e mentindo em nome de Deus, como a Damares falou aquilo tudo, ele não falou nada a respeito daquilo, Damares mentindo na igreja, ele não falou nada, como o seu André Mendonça fez aquele crime contra o povo, muita gente morreu por causa de falta de EPI, de equipamento hospitalar, e ele vai lá, pelo contrário, vai lá e condecora o cara, e não fala nada. Pesquisa sobre isso daí, gente, não fica no que eu estou falando, eu estou te pedindo, se você tiver honestidade, sinceridade, se você não for uma pessoa arrogante, vê isso daí, e depois tu vem e me fala, poxa, Léo, não foi bem isso e tal. E vê isso se não é verdade. Entendeu? Muita gente morreu por falta de compra de equipamento hospitalar. Porque poderia fazer isso, mas não fez. Para proteger Satanás. Tá?
E aí eu já escutei gente falar assim pra mim assim: "Ah, Léo, todo político faz isso. Claro que ele vai proteger a família dele em detrimento do povo." Isso é um absurdo, cara. Isso é a confissão de que o cara é corrupto. Por quê? Primeiro, que nunca que você tem que passar a mão na cabeça de um filho sabendo que esse filho está fazendo merda e o povo, coitado, que já paga muito caro pelas coisas, sofra. Ninguém em sã consciência faz isso. Você pode ter em Jesus o exemplo. Ele sofreu pelo povo. Ele não desceu da cruz. Ele sofreu pelo povo. Então você vê, cara, que tem pessoas que realmente esse espírito bolsonárico, quando a pessoa não faz questão de ponderar as coisas que o Bolsonaro fez e falar, foi crime, isso é crime, sabendo disso tudo que eu estou falando aqui, quando o véu da inocência sai fora, fica impossível uma pessoa que ama Jesus continuar apoiando esse cara. Fica impossível. Eu estou falando do Bolsonaro porque está dentro da seara do cristianismo. Entendeu? E ele sim é um dos anticristos. Tem gente que fica apaixonado porque ele fica rindo, pelo carisma, e só seguia por isso. Aí tem gente que fala assim: "Ah, Léo, mas ele botou água no Nordeste." Em primeiro lugar, aquilo ali foi uma obra que o PT não concluiu por causa dos escândalos de corrupção. Isso é verdade. E tem que ser punido por isso. Tem que pagar. Faltava um pouco, uma porcentagem pequena para a obra ser concluída. Engenheiro, no primeiro lugar, engenheiro de obra pronta. E para fazer uma propaganda em cima do Nordeste, porque lá era cabo eleitoral do PT. Só para isso. Tá? Aí tem gente que diz assim: "Ah, não, Léo, mas as pessoas foram abençoadas. Ele fez isso para ajudar o povo." Duvido. Sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Antes de você ficar com ódio da minha cara, deixa eu te falar. Quando você quer ajudar uma pessoa, você ajuda mesmo. Não dá um paliativo. Com isso, o que eu quero dizer? Bolsonaro sabe que quando ele protege bandido, o povo mais pobre sofre. Lógico. O povo mais pobre paga mais caro na gasolina, paga mais caro na comida. Paga mais caro quando você protege a elite que está lá em cima, roubando à vontade e matando o povo nos hospitais. Uma pessoa não sobrevive comendo água. Aí tem gente que diz assim: "Ah, não, vai ser para irrigação do lugar e tal." Não é isso. Ah, não, porque aí eles podem dar várias explicações, porque vai, como é que se diz? Vai ter condição de plantar, não é mesmo? Vai ter condição de plantar. Pergunta. Alguém acha que o Estado deixa alguém melhor, o Estado corrupto, que ele, Bolsonaro, protege, deixa alguém prosperar por vontade do Estado? Ou a pessoa só prospera prospera que eu digo assim, tem uma condição de vida um pouco melhor quando Deus permite, que tem servo de Deus que morreu pobre. A gente tem vários exemplos assim na Bíblia. E tem uns que tem uma condição a mais, mas isso não é uma condição. Tem uns que depende do planejamento que Deus tem, tá? E em geral, como eu disse, essas pessoas que tiveram a oportunidade de concentrar bastante dinheiro, eles doavam para as pessoas. Porque o evangelho não é dos papos. Tinha muita gente lá que estava cheio de coisa e doava as coisas, vendia as suas propriedades e entregava aos pés dos apóstolos. Ou alguém acha que Davi era diferente disso? Que Davi não era um ser assim, se foi um homem segundo o coração de Deus. Então, dito isso, a pessoa não vai comer água, correto? Como é que os mais pobres, vão ter uma vida melhor num país aonde os bandidos são protegidos, inclusive pelo senhor Bolsonaro, que fez isso, isso e isso? Isso aqui, gente, não é fake news, isso é verdade. Para quem tem sinceridade de admitir e falar, poxa, eu estava errado,
entendeu? Humildade, como a minha esposa chegou para mim e falou assim: poxa, eu tenho aprendido contigo, mas eu não me engrandeço com isso. Quem me conhece sabe que eu não gosto nem de ser chamado de pastor, de nada disso. Eu não gosto disso. Eu sou uma pessoa, eu me chamo Leonardo Souza da Silva, eu tenho um pai, uma mãe, uma família, entendeu? Cheio de altos e baixos, como muita gente, enfrento problemas e perseguições espirituais, também cometo coisas que às vezes são desvios, pecados, sim, desvios, porque pecado todo mundo tem, e que eu erro também, e o meu espírito não é esse, você já percebeu isso, você sabe, você pode ver nos meus olhos, nas minhas palavras. Então, gente, é isso que eu queria dizer. Outra coisa que eu queria dizer também, Bolsonaro passava pano para o Paulo Guedes. Cada coisa que Paulo Guedes falava em termos de economia. E não precisa ser expert nisso. E o real se desvalorizava, o mercado caía, o mercado prejudicava, o real desvalorizava, o dólar aumentava. E como o senhor Paulo Guedes tem negócios lá nos Estados Unidos, ele ficava cada vez mais rico, porque o dólar aumentava. O que o Bolsonaro falava? Nada. Nada. Nada, nada, nada. Aí tem gente que diz assim, Bolsonaro é a favor da democracia. Outra falácia, mentira. Por quê? Num regime democrático, você tem que ter a independência dos poderes. E o Bolsonaro disse que se reeleito ia colocar mais gente dele. Olha a frase, mais gente dele. Não é pela competência do cara, é porque tem proximidade com ele, tem amizade com ele. Num regime democrático isso não pode. Você tem que ter imparcialidade. Tu imagina, você ser amigo de um juiz e o juiz ficar passando pano para tudo quanto é coisa que tu faz. Isso se chama ditadura, controle das informações. Tem gente reclamando desse Alexandre de Moraes aí. Eu não coloco a minha mão no fogo por ele nem por ninguém. Mas por outro lado também, o Alexandre de Moraes só está fazendo o que está fazendo porque ele tem apoio jurídico que foi possível graças às atitudes do Bolsonaro como presidente, que blindou políticos e juízes corruptos. Por quê? Por causa da lei de abuso de autoridade, por causa da limitação na delação premiada, que poderia chegar aos juízes do STF. Entendeu? Então esses juízes estão fazendo o que estão fazendo porque Bolsonaro permitiu que eles fizessem isso. Para quê? Para proteger político vagabundo e corrupto. Não é porque ele é a favor das pessoas, não. Percebe? Então fica essa coisa, ó, dizendo que eles são do mal e ele é do bem. Não é nada. São briga, ó, teatro das tesouras. Tu pensa que vai cortar, mas não vai. E usando o nome de Deus. Bolsonaro queria ter um judiciário para ele, para através de medidas inconstitucionais, se baseando na Constituição, fazendo manobra, conseguir frear toda e qualquer oposição que fosse contra ele, porque ele diria que seria uma oposição do diabo contra a igreja e seus pastores lá. Isso é do diabo. Esse cara tem um espírito anticristão, baseado nas atitudes dele, não baseado em carismas por aí, em câmera, em tiração de onda, imitada, como falam por aí. A esposa dele, a única que não tem culpa nisso daí, eu vou falar quem é. Que ainda tem, a única sincera nisso aí, sabe quem é? A filha do Bolsonaro. A criança, coitada, se não me engano o nome dela é Laura. A criança de Deus, na pureza. Porque assim como nós, ó, pode ver, ó, eu estou falando de verdade, vocês podem ver. Essa criança, como a gente, não tem nada a ver com isso, com essa briga diabólica do diabo, essa coisa diabólica do Satanás. Gente, eu tive uma visão do Bolsonaro com a cara endemoniada de ódio.
e de uma outra eu não vi o rosto direito, mas possivelmente era o Lula, os carros de guerra. E em cima, um anjo em cima, como se fosse descer uma justiça sobre o Brasil, não para defender um lado ou outro, porque Deus não está nisso daí. Deus é a favor do evangelho. E esses caras, ele diz o seguinte, o Bolsonaro fala, porque a gente é contra o aborto, Deus, pátria e família, e estava lá, beijando, tomando passe do Edir Macedo. Nenhum cristão faz isso, uma pessoa que se converteu faz isso. Eu pergunto a você, você faria isso? Se você faria isso, você não é cristão. Logo, você não é enviado de Deus. Ok? E aí a menina sofreu ataques do pessoal lá hipócrita, de muita gente hipócrita, assim como tem bolsonarista que não é de todo uma pessoa ruim, não, gente. As pessoas votam, né? Assim, o que eu estou evitando é muito delicado, porque tem gente boa também, sabe? Assim, que é bolsonarista, gente boa que vota no Lula. Só que você não. A questão é, você não pode colocar, rotular as pessoas. Entendeu? Você se relaciona com pessoas. A gente só sabe quem são as pessoas pelos pensamentos assim profundos que elas falam, ou até mesmo pela convivência, em muitos casos. Então, assim, nós temos que ter isso em mente para a gente tentar ser o mais próximo da justiça possível. Entendeu? E você sabe que eu estou falando a verdade. Você sabe. Entendeu? Então, assim, ele diz que é a favor do aborto, foi lá, que é contra o aborto e tal. Aí, o outro lado, que dá margem também para o bolsonarismo fazer uma passação de pano danada, começa a querer meter negócio de cartilha dentro das escolas, para as crianças, entendeu? Aí serve de palco para os psicopatas dizerem que são contra isso. E quando tu vai ver a vida do cara, o cara é totalmente um falso profeta. Totalmente alguém desviado do evangelho. Como se o caso do seu Nicolas Ferreira. Entendeu? Qual o Datena aqui disse que ele era um fascista. E é verdade, gente. É verdade. Se você pregar o evangelho para esses caras, vocês vão ver que eles não gostam do evangelho. Aquilo ali é tudo máscara, caricatura. É teatro das tesouras para te enganar. Eu falo o seguinte, por que esse pessoal fica tanto... Eles acreditam que política resolve alguma coisa. Não, o que resolve é isso aqui, ó. O evangelho puro e genuíno do Novo Testamento. Ensina o Novo Testamento para as pessoas. Aí tu vai ver o que é luta espiritual mesmo. O resto é mentira do diabo para te enganar. Eu quero terminar esse vídeo e te agradecer pela tua atenção. E vai pesquisar as coisas que eu te falei. Tem muito mais coisa, porque de cor aqui, é tanta coisa que eu poderia aqui enumerar de crimes que Bolsonaro cometeu em nome de Jesus, que fica difícil, tá? Um grande beijo no teu coração e tchau.